Olá pessoal, saudações a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal para falar de administração geral e hoje o nosso assunto de hoje é o processo administrativo, o famoso planejar, organizar, dirigir, controlar, o famoso PODC, planejamento, organização, a direção e o controle, que compõem aí, que formam aí, né, as 4 etapas do nosso processo administrativo. E o que é processo administrativo ou processo organizacional? Na verdade, isso é um conjunto, pessoal, de atividades, né, que fazem parte aí do trabalho do administrador, né, que é o trabalho do administrador é justamente esse planejar, organizar, dirigir, controlar os recursos de uma organização para que eles possam ajudar a organização aí a atingir os seus objetivos. E é sobre isso então que nós vamos falar hoje. Fique aí até o final do vídeo que nós vamos trazer até questõezinhas aí, 2 questõezinhas básicas para a gente reforçar esse assunto, tá certo? Bate rápido aqui, coisinha rápida hoje. Vamos lá. Vamos lá. Então, o processo administrativo tem aí algumas características básicas, né, que nós vamos mostrar aqui agora. A primeira característica do processo administrativo é que ele é cíclico e repetitivo, ou seja, ele não termina. Então, por exemplo, nós temos aí o processo, as etapas de planejamento, organização, direção e controle. Isso é um ciclo, né? Que ele vai se repetindo. Planeja, organiza, dirige, controla e continua. Planeja, organiza, dirige, controla. Isso não para, pessoal, tá? Então por isso que ele diz que é cíclico e repetitivo, né? Porque há aí uma repetição de todo esse processo de maneira contínua, tá certo? Uma outra característica importante é que ele é interativo. Ou seja, as partes, as etapas, diversas etapas do processo administrativo, elas interagem entre si. Existe aí uma inter-relação entre todas essas etapas. Tá? Também ele tem a característica de ser iterativo, ou seja, que vem de itinerário, né? É uma sequência de passos que se seguem, né? E é também um processo dinâmico, ou seja, é algo passível, né, de mudanças, sofre alterações no decorrer do processo, né, à medida que for necessitando. Então o processo administrativo ele não é uma coisa estática, ele é uma coisa que é passível de ser alterada desde que se perceba aí essa necessidade. E por fim ele é algo sistêmico, ou seja, ele tem essa característica do sistema, uma vez que ele se compõe de partes que se interrelacionam entre si. Beleza? Então vamos lá, vamos para falar um pouquinho sobre cada etapa desse processo. Falar um pouquinho sobre o planejamento, a organização, a direção e o controle. O que nós fazemos aqui na etapa do planejamento? No planejamento, pessoal, nós vamos ter aqui a definição da missão, da visão, dos valores, né, da organização. Nós vamos ter a definição dos seus objetivos, quais são os objetivos que aquela organização pretende alcançar, né? Nós vamos estabelecer aqui o plano de curso, o plano de ação que aquela empresa vai adotar para poder alcançar os seus objetivos. E o planejamento ele tem como objetivo, ele tem como premissa, né, minimizar os riscos do negócio, minimizar os riscos do negócio daquela organização e maximizar, potencializar as suas oportunidades. É para isso que se planeja, né? Para reduzir os riscos. Repare bem, pessoal, minimizar os riscos. Eu não estou falando aqui eliminar. Tem muita prova que vai dizer aí, vai tentar enganar você a prova, fazer você errar, dizendo que o planejamento procura eliminar os riscos. Não é verdade, o planejamento minimiza. Não há hipótese de eliminação de risco. O risco é sempre inerente à atividade organizacional. Beleza? Bom, na segunda etapa nós temos aqui a organização, que a organização diz respeito à alocação de recursos. Então, uma vez que lá no planejamento nós definimos os objetivos, estabelecemos os planos, agora nós vamos buscar os recursos que serão necessários para que esse planejamento possa ser colocado em prática. Então, a alocação de recursos é isso, tá?
Nós vamos também aqui na etapa da organização fazer o agrupamento de pessoas, a distribuição de tarefas dentro da organização. Então, quem vai fazer o quê, não é? Nós vamos aqui definir as responsabilidades. Então, uma vez que um indivíduo recebe um cargo, ele recebe junto com esse cargo responsabilidades que são inerentes a esse cargo. E nós vamos também obter aqui o processo de criação dos departamentos, ou seja, nós vamos dividir aqui a organização em diversos departamentos de acordo com a sua necessidade. Tudo isso está dentro da etapa da organização. Depois nós temos aqui a etapa da direção, que é a etapa que está mais ligada à questão das pessoas, tá? A questão de lidar com gente. Então aqui nós vamos direcionar as pessoas, aqui nós vamos coordenar as ações e aqui nós vamos liderar, motivar e comunicar, né? Tudo está dentro aqui da etapa da direção. Por isso que eu estou dizendo que ela está mais ligada, é a etapa que se relaciona mais com a questão da liderança, né? O que é liderar? Influenciar as pessoas a buscarem os objetivos estabelecidos pela organização. E por fim nós temos a etapa do controle, que é a etapa que vai tentar aferir, né, que vai definir padrões de controle, que vai tentar fazer uma avaliação do desempenho, ou seja, uma vez que eu defini os meus objetivos, eu preciso em algum momento fazer um controle, ou seja, verificar se tudo aquilo que eu planejei está de fato acontecendo, se as metas, se os objetivos que eu estabeleci estão sendo alcançados, ou pelo menos estão em vias de serem alcançados, e por isso eu preciso controlar, né? E uma vez que seja necessário, eu posso aplicar aqui uma ação corretiva, ou seja, no momento em que eu identifico na etapa do controle que os meus objetivos não estão sendo alcançados, eu aplico uma ação corretiva para que eu possa direcionar a organização para aquele objetivo que eu pretendo alcançar, tá certo? Então tá aí as 4 etapas do processo organizacional. E agora, como eu falei, nós vamos aqui ver uma questãozinha de prova, aliás, 2 questões de provas, para a gente ver como esse assunto pode ser cobrado na sua provinha. Então na banca Consulplan fala o seguinte: as 4 funções da administração estão interrelacionadas. Uma delas está relacionada à estrutura de órgãos, divisão interna do trabalho. Então veja, vamos prestar atenção na questão. Alocação de recursos, né? Alocação de recursos, determinação sobre as pessoas. Então vamos grifando aqui, ó. Divisão interna do trabalho, estrutura de órgãos, alocação de recursos, certo? Sobre pessoas que vêm realizar as tarefas e a coordenação de esforços, representando assim os meios para que se possa pôr em prática as outras funções administrativas. Ela abrange 4 componentes: tarefas, pessoas, órgãos e relações. Que função é essa, pessoal? Bom, tá bem simples aqui, né? Não é direção, porque aqui não está falando do processo de liderança. Não é controle, porque nós não estamos vendo aqui nada que possa falar sobre padrões de controle, correção de ação. Não é comunicação, porque não existe essa etapa. Na verdade, a comunicação está dentro da etapa da direção. Não é o planejamento, porque nós estamos vendo aqui nada que fale sobre definição de objetivos. E aí, de fato, a alternativa C, que está correta, nós estamos aqui falando sobre a etapa da direção. Bom, vamos para a segunda questão da banca CESP. Uma vez completado o processo de planejamento organizacional, este poderá sofrer alterações somente quando o prazo de revisão é estipulado nos prazos. Bom, pessoal, uma dica aqui para você que vai fazer prova do CESP. Sempre que você vê essa palavrinha somente, desconfie. Desconfie bastante, porque geralmente a questão está errada, né? Quando ela coloca assim, qualquer palavra que torna a questão assim de forma absoluta, somente, nunca, né? Geralmente está errado. E essa questão está errada porque, como a gente viu, o planejamento, aliás, o processo administrativo é algo dinâmico, não é algo engessado e, portanto, ele pode sofrer alteração a qualquer momento. Não precisa ter nada estipulado aí nos seus planos, tá certo, pessoal? E é isso aí. Então, como eu falei, as questões são bem simples com relação a esse tema, tá?
Eu espero que você tenha compreendido bem aí o assunto, né? E que vocês tenham inclusive acertado as questões aí que eu coloquei para a gente fazer, tá certo? Então eu fico por aqui, um abraço a todos, peço mais uma vez que coloque o dedinho aí no like, né? Faça um comentário, traga aí nos comentários sugestões para que a gente possa enriquecer aqui o nosso canal, tá? E se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, aperte o sininho para receber as notificações, tudo isso vai nos ajudar a continuar produzindo e a você a continuar recebendo aí esse conteúdo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.